Vamos ver quem sabe que... Ah, Lucas Oliveira aqui, ó. Matou a pau. Carruagem de Fogo, não, não. Lucas matou a pau aqui, ó. Tema de um dos filmes mais sensacionais já feitos pra mim, que é o Forrest Gump, o contador de histórias. Vamos receber a fera aqui. Bom, antes de chamar o Cláudio Diogo, toca Raul. Ô, Vando, você não é daqueles bêbados que chega no final do bar e fica toca Raul no meio do sertanejo, não, né? Ah, espero que não. Vamos lá, playlist boa, advocacia moderna. Depois vamos ter uma playlist do Spotify. Rapaz, vai vir, vai ser muito louco, porque vai ter Sandy Júnior, vai ter música gaúcha tradicional, vai ter AC/DC, vai ter U2. Mas vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal sim. Exatamente, Marcião, exatamente. Gente, queria agradecer a cada um de vocês. Daqui a pouco a gente vai bater 300 e pouco, 400 de novo também, como a gente está batendo todo dia. Quem sabe 500 aí. Afinal, é uma das lives mais apaixonantes que a gente vai fazer. Vocês vão ver aí, Cláudio Diogo. Quem não conhece vai conhecer a fera. Queria agradecer a cada um de vocês por essa jornada que vocês estão fazendo com a gente. Só para lembrar, gente, essa é a última semana nossa de lives. Nós vamos fechar quase 30 dias de lives aqui. 28 dias vai dar alguma coisa. Vai ser a última semana. Eu acho que cumpriu um papel muito legal, que foi de levar muita informação, de apresentar muita gente que às vezes não era conhecida no cenário, mas tem um conteúdo riquíssimo, né, como a gente já teve com várias pessoas aqui. Trazer algumas celebridades, né? Amanhã a gente vai estar com o Álvaro Garneiro, não sei quem conhece o Álvaro Garneiro aqui, um cara do entretenimento, um baita do empreendedor, ramo de viagens, ramo de eventos. Então a gente está trazendo muita coisa bacana. Sexta-feira a gente finaliza com o Igor, da Transformação Digital, uma empresa que vem levando esse conceito aí já de transformação digital, e a gente está no momento que é indispensável, né? Sobrevivência, transformação digital. Então a gente vai estar com essa semana, infelizmente aqui, finalizando por um lado, mas começando uma outra jornada. Nós vamos ter uma live por semana, tá? Nós vamos ter depois uma live por semana. Nós vamos provavelmente fazer isso no YouTube, porque vai dar para aumentar um pouco mais o tempo, então vai ser bem legal. Lá a gente vai conseguir responder mais perguntas, esticar um pouco mais. Então a gente vai divulgar nas redes, mas vai ser provavelmente feito lá no YouTube, mas fique tranquilo, vou divulgar. A gente vai ter um super especialista por semana, falando com a gente também, tá bom? Então, gostaria demais de agradecer a vocês. Lembrando, essas lives ficam lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está no nosso grupo do Telegram, muito fácil. Vai na minha bio, lá no Instagram, tá lá Linktree. Não tem um linkzinho lá? Puc! Clicou lá, primeira coisa que vai aparecer, comunidade Orgulho de Ser Vendedor, gratuita. Todos os dias tem conteúdo novo, exclusivo lá do canal. Só tem acesso quem está naquele canal, beleza? Lembrando também, nesse link aqui que está na bio, que eu falei para você, também tem o acesso ao curso Os 3 Pilares das Vendas, né? Que é como prospectar, como contornar a objeção e como fazer fechamento. Um dos cursos aí mais bacanas e práticos do mercado, sem dúvida nenhuma. Muita gente me perguntou, também tem acesso a lá. Combinado? Vamos chamar então o professor Cláudio. Vamos ver se ele está aqui, ó. Vamos ver um pouquinho. Quero receber ele com essa música maravilhosa, um dos filmes mais geniais. Vamos ver se ele já está aqui, ó. Vamos chamar a fera? Cara, essa parada fica aqui e o meu dedo... peraí. Vamos ver se... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos chamar a fera. Vamos falar dos assuntos mais apaixonantes de hoje. Stories! Claudião! Aqui, ó. E aí? Não poderia receber você, a não ser com outra música, a não ser o tema... Forrest Gump, o contador de histórias. Além de ser uma... Show! Além de ser lindo, né, cara? Eu acho linda essa música. Para mim, um dos 5 filmes mais sensacionais, justamente porque a história dele, todo como é escrita, os acontecimentos, é genial. Eu já assisti umas 10 vezes, me emociono todas as vezes e você entra, é 2 horas, acho que meia, 2 horas e 40, e você vê aquilo passando. Esse é o poder da história. E para isso eu fui chamar você. Ontem, quem acompanhou a Ana Artigas é a esposa do Cláudio Diogo. Cara, a Ana bombou assim. A gente sabia que ia ser animal, mas impressionante a quantidade de pessoas de comentário.
O conteúdo foi riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Muita gente pedindo. Começa outra, porque só tem 1 hora na live. Aham. Então termina essa, começa uma outra. Né? Que legal! Então eu falei, pô, mas vamos lá. Serve para terapia mesmo. É 1 horinha e é uma terapia bem legal. Exatamente. Gente, estamos hoje recebendo Cláudio Diogo. Cláudio Diogo, que, óbvio, além de ser um grande amigo meu, mais uma vez, chama as pessoas aqui que eu teria o maior prazer de chamar para fazer churrasco na minha casa. E junto, que tenho a competência para trazer um baita de um conteúdo para cá. Por que eu escolhi esse conteúdo? Porque na minha vida eu vi isso classicamente, quanto a gente mais estudava, mais a gente via o poder que as histórias têm, não só para a parte de vendas. A gente só fala de vendas aqui, é o nosso canal, as pessoas estão aqui esperando isso, mas para engajar as pessoas. Depois eu conheci o trabalho que o Cláudio, além da parte de vendas, vem fazendo com as empresas, de criar histórias da empresa para que as pessoas se engajem na cultura da empresa. Quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, eu preciso colocar o Cláudio aqui para apresentar, porque às vezes a gente vê, inclusive nós falamos ontem, né, que os vendedores às vezes fazem seus pitches de venda, quer dizer, as falas deles são tão técnicas e eles esquecem que estão fazendo negócio com pessoas, e as pessoas, as decisões delas são emocionais, e nada mexe mais com o emocional do que saber contar uma ótima história, com técnica, né, com entusiasmo, com paixão, mas sempre com uma estrutura, um framework, como as pessoas chamam aí por trás, e para isso eu chamei Cláudio Diogo. Claudião, por favor, cara, se apresente aqui com a gente, depois vou começar já com porque tem muita pergunta e eu já vou começar aqui com várias delas. Bora lá. Cara, nesse momento, Tiagão, tem alguém contando alguma história sobre algum produto ou sobre alguma compra ou uma venda. Então, nesse momento, eu queria perguntar para quem está aí, quantas pessoas estão contando uma história sobre você, sobre o seu produto? História, a gente faz isso o tempo todo, é uma característica que está com todos nós. Eu descobri isso, cara, eu tinha 13 anos, eu morava num bairro muito pobre aqui em Curitiba, chamado Vila dos Ferroviários. E o meu pai estava começando, ele fazia faculdade de Direito à noite, trabalhava de garçom num restaurante, fazia uns bicos como corretor de imóveis, era uma doideira. E ele fez uns negócios com os irmãos maristas, donos do maior colégio até então em Curitiba. Era fantástico. Daquele colégio saíram governadores, deputados, empresários, incrível. E ele fez um acordo com eles, ele disse, olha, eu não quero a minha comissão em dinheiro, eu quero em escola. E lá fui eu estudar no colégio super chique e eu saindo da periferia, né? E chegou lá, eu não me acertava com aqueles garotos, pô, tia vida, não tinha jeito de eu me acertar com eles, era piá de prédio e eu piá de bairro, né? Eu não entendia nada. Eu decidi, eu vou parar de estudar, porque a maioria dos meus amigos, eu já tenho 14 anos, eles já estão trabalhando como office boy, eu vou trabalhar de office boy, e falei para um professor, vou parar de estudar. Expliquei para ele que eu já tinha um emprego garantido de office boy, que eu não era daquele mundo e eu era um burro. Ele falou, burro? Por quê? Que eu não entendo nada, professor. Eu não entendo nada. Os professores começam a falar, eu começo a boiar. Acabou de ter uma aula sobre descobrimento da América. E eu não entendi nada, não lembro nada da aula. O professor olhou para mim, irmão José Lotti, ele disse, pois muito bem, eu observo você há muito tempo. Naquele momento eu falei, viu, os burros, todo mundo sabe quem é, eu sabia. O senhor... É mais fácil de encontrar. Eu sou um idiota. Ele falou, garoto, você é daqueles caras que começa a prestar atenção na sala de aula. E você vai prestando atenção, tudo está indo maravilhosamente, até que um pássaro cruza a janela. Naquele momento, o professor perde você. Você começa a olhar para o pássaro e pensando, ele está indo ou está voltando? Ele tem 4 garras ou 3? Como é que ele não cai quando ele fica em cima do fio? E se chover, ele molha a pena? Será que ele é pai ou é menino? Eu falei, isso, professor, eu sou esse idiota. Ele falou, não, você pensa de maneira diferente. Ele me levou para um canto no intervalo, me colocou num banquinho, Conce, ele disse assim, feche os olhos. Feche os olhos agora e não abra esses olhos de jeito nenhum. Eu fechei os olhos. Ele disse, pois muito bem.
Você não lembra da história do descobrimento da América, né? Legal. Pois muito bem. Você está agora em Paios, o porto de onde saem todos os navios para descobrir a América. Como é o porto? Eu falei, como? Sim, você está de olhos fechados, você pode tudo, me diga. E eu comecei a descrever como era o porto. O chão, as lajotas eram pedras pretas molhadas, tinha acabado de chover. Ele disse, muito bem, continue andando nessa rua com as pedras pretas e vai me dizendo o que tem. Eu ia dizendo para ele que olhos fechados você pode tudo. Eu ia dizendo para ele como eram as casas. Ele disse, a última casa. Como é a última casa da rua? É uma grande casa. Eu falei, ela é grande, ela é de madeira, grande, tem uma bandeira em cima. Ele falou, isso, bata na porta. Quem veio abrir? Ele falou, daí eu falei, uma mulher de vestido verde. Ele falou, muito bem, essa é a mãe do Colombo. Você é amigo do Colombo. Você conhece tudo sobre Colombo. Desça com ele no porto. Vocês são amigos. Você chegou no porto e encontrou 3 navios. Que navios são esses? E eu, de olhos fechados, disse Santa Maria, Nina e Pinta. E quem são os comandantes? E eu comecei a falar o nome dos comandantes, eu comecei a falar absolutamente tudo. Naquele momento, eu fui descobrir a América junto com ele. E eu comecei a falar tudo sobre o descobrimento. Ele falou, abra os olhos. Cláudio, você consegue imaginar tudo, porque você transforma todos os teus pensamentos em histórias. Procure usar essa habilidade. Isso é uma habilidade que você recebeu e passe a fazer isso. E a minha vida inteira, Concer, eu passei a adaptar a minha vida a histórias. Todos os meus conhecimentos eram histórias. Olha, eu sei que eu vou falar algo para você, mas não conte para ninguém. É só entre nós dois. As minhas colas, eu me lembro que o professor de física, uma vez, ele pegou durante a prova, ele pegou minha borracha. Ninguém sabe o que é borracha. Não, claro que sabe. É que as pessoas que usavam lápis, elas, às vezes, quando erravam, eu nunca usei a borracha porque eu não erro. Então. Já é uma história. Já. Na minha borracha estava escrito assim: o urso branco comeu maçã. O professor olhou, leu aquilo. Não, isso não é cola. E seguiu adiante. Lá estava toda a matéria de física. Toda a matéria de física estava naquela frase. Todas as equações, tudo estava lá. O professor é que não sabia. As histórias na minha cabeça. Eu, como as pessoas, como vendedor, como líder de vendas, eu sempre trabalhei em 4 multinacionais e nessas empresas eu era o especialista em demonstrar produtos. Eu era o especialista em encantar pessoas. Porque eu transformava produtos em histórias. As pessoas acreditam muito mais quando você mostra para elas, quando você coloca elas dentro de uma história. Por que Forrest Gump é um filme que tanto te marcou e marcou tantas pessoas? Porque eu tenho certeza que várias vezes, Tiagão, você se encontrou dentro do filme. Exatamente. Tem alguns momentos que quem está vendo a gente aí deve estar pensando, uau, exatamente. Tem alguns momentos que você disse, sou eu. Cara, sou eu. Ou então você olhou e disse, é meu pai. Ou é meu tio, ou é meu patrão, ou é meu amigo, meu irmão, minha mãe. Você ali tinha uma estrutura de história, é isso? Essa é a grande sacada de histórias. E hoje a gente está passando por um momento onde cada vez mais a gente tem que ficar próximo das pessoas. A gente até então, a gente trabalhava com eu chamo 2 ondas, a gente estava surfando em 2 ondas, no inbound e no outbound. E a gente estava navegando e algumas empresas usavam outra técnica, ou elas navegavam nessas 2 ondas. A partir de agora, a gente vai ter que navegar numa outra onda. É na X-bound. O que é isso? É a união do inbound, com a força do inbound. Só que o outbound, você vai ter que usar muito a coligação com clientes. Eu costumo dizer que em pouco tempo, eu acredito que em 3 ou 4 meses, a gente vai voltar a um estágio onde nós vamos ter que novamente procurar os clientes. E procurar os clientes de uma maneira muito quente. Você vai ter que levar para ele não soluções. Você vai ter que levar uma história onde ele esteja inserido.
Não basta conhecimento sobre produto, você vai ter que ter conhecimento sobre negócio. E transformar esta linguagem de negócio numa história aonde ele se encontre. Ele comece a encontrar essa história e diga, uau, sou eu. E quem está vendo, não se apavore, e daqui a pouco a gente vai... Eu sei que o Thiago vai contar, vai me perguntar, mas como é que faz isso, Cláudio? Eu vou mostrar. Mas é importante a gente entender esse momento. Contextualizar, né? Esse momento que a gente está. A gente está num momento hoje aonde, além da gente usar o X-Bound Market, a gente também está ficando... A gente só vai levar, a partir de agora, nessa jornada, na mochila, a gente só vai levar o que precisar. A gente vai ter que se desapegar do fútil e do inútil. Assim a gente vai ficar mais leve e solidário. O que isso tem a ver com vendas? Nós estamos percebendo o outro. Nós temos hoje uma internet absurdamente estressada. Perceba, Concer, que hoje de manhã eu abri a minha geladeira, eu encontrei 4 lives lá dentro. E, inclusive, Cláudio, eu até orientei já o pessoal daqui. Eu falei, cara, não assista mais de 2, no máximo 2 lives por dia. Sim. Né? Eu A internet está uma. estressada. Quando a internet está estressada, você tem que automaticamente, quando a pessoa entrar na tua no teu channel de comunicação, ela imediatamente tem que dizer, opa, isso me interessa. E nesse momento ela tem que se achar dentro da história. Nós estamos num momento hoje de integração. Nós não podemos pensar mais na nossa empresa, no nosso produto. Esqueça produto. Olha que coisa doida. A gente está aqui falando para uma comunidade, orgulho de ser vendedor. E eu vou falar uma frase esquisita para quem tem orgulho de ser vendedor. Para de vender produto. Venda o problema que você resolve. Você quer ver o que está acontecendo? Bom, vou ter que contar uma história. Um monge, ele reuniu os discípulos e ele disse assim, essa noite eu sonhei que visitei o céu. E também sonhei que visitei o inferno. Fui aos 2 lugares. Existe algo comum ao céu e ao inferno. Sabe o que acontece lá? Existe uma concha bem comprida, amarrada ao braço das pessoas, bem aqui no cotovelo. Essa concha é bem comprida e as pessoas vão para uma mesa com as comidas mais incríveis do mundo. Só que essa concha não te deixa dobrar os braços. No inferno é uma gritaria terrível. Porque as pessoas não conseguem se autoalimentar. É terrível. Apesar daquelas comidas maravilhosas, ninguém consegue se autoalimentar. No céu é uma maravilha. As pessoas estão muito felizes. Sabe por quê? Porque mesmo com o braço esticado, sem poder dobrar os braços e com aquelas conchas, elas conseguem dar de comida ao outro que está no outro lado da mesa. Você consegue entender o que está acontecendo hoje? A gente não pode mais se autoalimentar. Pensar no seu negócio. O foco agora é o negócio de quem... É levar negócios aonde não existia negócios. Essa é a grande coisa. Esse que é o X-Bound. Você ser um gerente de negócios. E é isso que a gente é o que a gente prega. Essa talvez seja uma das maiores mudanças nesse todo esse processo. A gente vai começar um processo de integração brutal. E o que história tem a ver com isso? O que histórias em venda tem a ver com isso? Porque, Cláudio, a história, em geral... Bom, primeiro que a história é do ser humano. Sim. Como você fala, o ser humano ele se comunica praticamente sempre contando histórias. Uma das coisas que mais chamam a atenção numa conversa, que é a fofoca, que é uma das coisas que mais chamam a atenção, é um modelo de história. Né? O livro mais vendido é um conjunto
de histórias, é contado por parábolas, né? Então, quer dizer, são pequenas histórias em vários outros livros. Os filmes com maior bilheteria, eles têm um roteiro de história excepcional. Às vezes não o ator, né? Às vezes não uma ótima apresentação, mas o roteiro da história é fantástico. Então, se você for pegar tudo que existe de sucesso, você vê exatamente que existe história por trás. Quando você olha as grandes marcas, na verdade, como elas se tornaram grandes marcas? É como elas contam a história do produto delas. Né? O iPhone, por exemplo, se eu vou pegar a Apple, que é uma exceção da exceção, mas é uma grande dela, ela, na verdade, é uma ótima contadora de história. Sim, as maiores apresentações. O Jobs sempre falou que as histórias dão significado para os produtos. E as pessoas se encantam com isso. Elas Exatamente. se encantam porque a gente pode não saber nenhuma característica de algum produto da Apple. Eu posso te pedir para todo mundo aí colocar 3 ou 4 características dos produtos da Apple. Vai ser difícil você pensar rapidamente. Agora, se eu disser, me conte uma história sobre o Steve Jobs ou sobre a Apple. Todo mundo Impressionante. Vai. Impressionante. É um negócio maluco. O Cláudio, serve para as duas coisas. Olha, serve para a empresa, né? Para engajar isso, né? Os vendedores, que é uma coisa que você vem fazendo, e depois também para o vendedor. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre como é que as empresas estão utilizando a história para engajar os funcionários. Então quem é empresário, quem não é, marca o teu amigo empresário para escutar isso agora, a importância disso. E depois a gente vai falar dessa estrutura, dos principais erros do vendedor, onde que os vendedores mais erram ao contar histórias e como criar uma estrutura para o pessoal poder utilizar. Porque, Cláudio, de novo, gente, contar histórias serve tanto para o outbound quanto para o inbound. Quer dizer, serve tanto para uma carta de vendas quanto para uma venda direta. Né? Lembrar, a história, nós estamos falando, né? As pessoas vendem através de histórias. Nas vendas, no marketing, as cartas de venda famosas começaram ali na década de 30, né, Cláudio? Tem muita carta da década de 30 que o marketing começou a utilizar o que a gente chama desse storytelling, né, de criar essa metodologia de carta de venda, jornada do herói, né, tudo isso. Já da década de 30 você via algumas marcas utilizando disso. Né? Do digital para infoproduto, na década de 90, mais ou menos, que começou a se estruturar isso. Mas, enfim, contar histórias, estruturar, serve tanto para uma abordagem de e-mail, né, quanto para uma venda direta. Vamos começar com essa parte, então, Claudião. Onde estão os principais erros dos vendedores ao usar as histórias para venda? Olha, é ele entender que a história não é para agradar cliente. A história não é para você tornar uma apresentação mais fácil de ser ouvida. Não é isso. Não é entretenimento. Boa. Veja bem, a minha filha, ela e uma gata chamada Aurora. Um dia a minha filha ligou e disse assim, papai, eu fui na veterinária e ela mandou dar um comprimido para a Aurora. Aliás, 3 comprimidos para a Aurora. Como é que eu vou dar comprimido para minha gata? É um comprimido grande, nem eu consigo tomar aquele negócio. Está louco? O que eu faço? Eu falei, Alice, a mesma veterinária, ela mandou você dar, muito raramente, uma bolinha de carne bem pequenininha para a Aurora. Afinal de contas, a Aurora é um felino. Você tem que deixar com que ela seja felino. Né? Assim, mas, papai, o que a carne tem a ver com o remédio? Falei, muito bem. Você pega o bolinho de carne, abre, pega o remédio, moe e põe no meio da carninha. Fecha a carninha e dá para a Aurora. Em meia hora ela me ligou, papai, a Aurora comeu e... Nossa, ela nem percebeu que estava com o remédio. O que isso tem a ver com venda? As histórias são muito mais do que entretenimento. A história é a carninha. O que você realmente quer dizer para o cliente é o remédio. Você faz com que o cliente perceba, ele receba aquele volume de informação de maneira absolutamente natural. E isso, eu vou dar mais um exemplo. Uma vez eu comecei a trabalhar como vendedor numa distribuidora. Eu tinha
19, 20 anos, e me disseram, olha, você vai trabalhar com o gerente mais difícil, mais terrível, você vai se ferrar. Que nada. Todos os líderes com quem eu trabalhei, os mais terríveis, são os que eu mais agradeço até hoje. Pois muito bem, o Abdo, ele era realmente terrível. De poucas palavras, logo que eu cheguei na empresa, assumi o cargo, o dono da empresa me chamou, eu e o Abdo, e disse, eu tenho uma tarefa para vocês dois. Os clientes estavam me devendo e me pagaram com 2 empilhadeiras. E elas estão desmontadas lá no depósito. Vocês vão ter que vender essas 2 empilhadeiras para mim. E agora, o que eu faço? O Abdo me levou para uma sala e eu disse, mas esse nosso chefe é um maluco, a gente nunca vendeu empilhadeira, como é que a gente vai vender? Ele me colocou na frente de um quadro e ele perguntou qual é a história dessas 2 caixas. Eu falei, história? Daí ele começou a escrever, Consa. O que tem dentro das caixas? Empilhadeira. Como que elas são, o que elas fazem? Eu falei, eu estive olhando o manual, elas são menores do que... Elas são modernas, porque elas são pequenininhas, elas são elétricas, elas se movimentam rapidamente. Basicamente é isso. Elas ocupam pouco espaço, sei lá. Ele disse quais são os problemas dos clientes. Os caras que a gente vai visitar. Eu falei, a gente vai ter que vender para outros distribuidores. É cara que tem um balcão muito grande, um barracão muito grande, tem muito produto. Essas empilhadeiras resolvem algum problema? Elas proporcionam lucro? E daí ele começou a fazer pergunta para mim. Economia de combustível significa lucratividade? Eu falei, se o cara gasta menos combustível com as outras empilhadeiras, um espaço menor de manobra, isso é menos acidente? Menos problema trabalhista? Realinhamento da prateleira, isso não significa mais armazenamento? Mais armazenamento não significa lucro? Mais produto estocado não significa mais poder de barganha? Então, essas caixas, elas são gasto ou investimento? Falei, uau! Elas são investimento! Cara, na segunda visita no distribuidor, a gente conseguiu vender. Esse cara, ele transformou um produto numa história. E a gente começou a nossa história sempre fazendo perguntas. Então, eu costumo dizer o seguinte, existe uma pergunta muito clássica, que eu chamo a pergunta de $1 milhão, que começa qualquer história. Qualquer história. Qual é o problema que o seu produto resolve? Essa é a primeira coisa para... Cara, essa é a básica. Não é a primeira para se formar uma história. A gente já vai chegar lá. Mas essa é a base de tudo. Se você não conhece o problema que você resolve, você só tem um produto. E o cara que tiver produto, ele está ralado. Você tem que ter uma história e não um produto, cara. Seja falando, seja escrevendo. Você resolve para os diferentes tipos de clientes. Você tem que ser um agente de negócio. Cada cliente é uma história diferente. Cada criança é uma história diferente. Eu me lembro quando eu fiz alguns laboratórios para ensinar histórias para as crianças. É impressionante porque você conta a mesma história e o olhar de cada criança é diferente. Tem alguns que, ao mesmo quando o lobo aparece, tem alguns que morrem de medo, fazem cara de pânico, e tem uns que tem uns que querem matar o lobo. Ele quer matar o lobo. A mesma história. São crianças diferentes. O mesmo produto. São clientes diferentes porque eles têm dores diferentes. Então, cara, se você sabe qual é o problema que você resolve, já é um puta passo. É maravilhoso. Maravilhoso. Legal. Como é que a gente... Quem está ouvindo a gente, eu indico papel e caneta agora. Legal? Papel, Legal. Caneta. Show! A gente vai falar sobre 5 passos. A gente tem 29 minutos para falar sobre 5 passos para você conseguir contar uma história de vendas eficiente. A gente chama isso de story selling, não é storytelling. Storytelling são técnicas para você contar histórias. Legal? Show! É uma técnica maravilhosa. Story selling é uma das ferramentas do processo de venda.
toda empresa tem que ter uma tecnologia de vendas, uma metodologia de vendas. A nossa empresa faz isso há 200 mil anos. E a gente descobriu uma ferramenta dessas técnicas de venda que é fantástica, que chama-se storytelling. Storytelling é quando você conta uma história de vendas, você consegue colocar a pessoa dentro da história. Show? Você consegue colocar o remedinho dentro da carninha. Legal? Vamos lá. Primeira, eu costumo chamar esses cinco passos de os filhos de Ão. Quando a gente dá o nosso workshop, eu conto uma história de um rei chamado Ão, e ele tinha 5 filhos. Primeiro filho, atenção. Segundo, conexão. Terceiro, emoção. O quarto, solução. E o quinto, resolução. Vamos lá? Repete para nós, hein? Conexão, emoção, solução e resolução. São os 5 filhos de Ão. Eles terminam com Ão. Cara, eu adoro contar histórias de... Não ficou mais fácil de entender? Os caras não vão esquecer. Atenção, conexão, emoção, solução e resolução. Show, vamos lá. Atenção. Atenção é quando você faz assim e o cara olha para você. Hoje, a gente tem aproximadamente 2.000 transmissões por hora na internet brasileira. 2.000 transmissões por hora. Ou seja, a cada segundo, a cada minuto, tem alguém te chamando a atenção. Você precisa chamar a atenção do cliente. É quando você planeja a estrutura da história. São ferramentas que você faz para despertar a atenção. São gatilhos aonde você diz, ei, oi, tudo bem? Olá. É quando você chama a atenção. É quando você cria surpresa sobre o funcionamento da empresa. É quando a pessoa diz, epa, peraí, esse cara falou para mim. É mais ou menos não, é exatamente quando você fala sobre uma dor, a base é a dor. Tá? O processo de venda, cada vez mais, ele caminha para dores. Porque a gente dá muito mais valor quando a gente perde. Tá? A dor, ela proporciona uma dor maior do que o processo natural. Tá? As dores, elas fazem com que os clientes tenham uma sensação de perda maior. Porque a dor da perda é muito mais forte do que o prazer do ganho. Se quiserem anotar, a dor da perda é muito mais forte que o prazer do ganho. Por isso que é importante falar de dores. Então, quando você chama a atenção, você é a primeira parte de uma história. Você cria surpresa. Quando você cria alegria, mistério, são as palavras-chave. Se a pessoa vai falar, por exemplo, Cláudio, ou quando ele vai fazer um texto ou na abertura, por exemplo, né, muitos dos nossos clientes perguntam, vamos supor que eu trabalhe com software financeiro, por exemplo, né? A pessoa, então, muitos dos meus clientes me perguntam como é que eu consigo reduzir 25% dos meus custos sem aumentar R$1, sem aumentar R$1 de investimento nisso. Sim. Essa, por exemplo, é uma dor que a pessoa tem. É um disparo, talvez é mais simples que isso, Consul. Ótimo, vai lá. Porque eu posso chamar atenção assim para você. Eu vou chamar de 2 maneiras. Olá, Consul, tudo bem? Eu tenho uma coisa muito legal e eu gostaria de 1 minutinho da sua atenção para falar para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Essa é uma maneira. Agora, se eu disser assim, Consul, eu preciso falar seriamente com você. Eu acho que você está perdendo dinheiro. Muito boa. 2 maneiras. Qual foi a maneira que você disse, opa, ei! Segunda, sem dúvida nenhuma. Claro, eu chamei a atenção. Muito boa. A atenção é o primeiro filho de Ão. Ele é um cara divertido, alegre. Quando ele chega na cidade, todo mundo quer ver o cara. É atenção. Segundo, conexão.
Nesse momento, você demonstra saber sobre o negócio do cara. Você sabe sobre as tendências, sobre os concorrentes dele. Então, hoje, o profissional de vendas, e quando eu digo hoje, é daqui para diante, ele tem que ser um agente de negócios. Ele tem que entender de negócios. Ele tem que pensar exatamente como o cliente. Quando você, esse é o momento, a conexão, é quando o cliente percebe que você entende os problemas dele e quando sabe aquele momento do Forrest Gump que você diz assim, sou eu. Esse é o momento. A história vai caminhando normalmente, a história te chamou a atenção e nesse momento criou conexão. Quando você falou uma dor dele, quando você falou um problema, quando você demonstra e diz assim, Concer, parabéns pela abertura da nova fábrica em Itajaí. Poxa vida, muito bem. Aliás, eu fiquei sabendo que vocês têm uma unidade em Campinas que ela está passando por um processo de reestruturação. Eu tive observando e eu passei lá na frente esses dias, caminhão entrando e saindo. Eu estou vendo uma extensão da fábrica. O que vocês estão fazendo lá? É uma extensão da outra fábrica de Campinas? Você diz, opa, peraí, mas como é que esse cara sabe tudo? Mas, Cláudio, como é que eu vou saber tudo isso? Trabalho, nego velho. Você vai ter que hoje tem ferramenta. Você tem que ir atrás. Eu me lembro que quando eu atuava na área de vendas diretamente, e não tinha internet, tá? Isso há muitos anos atrás. Cara, eu não vou contar a minha idade aqui, mas eu sou do tempo, Concer, eu sou do tempo que gel e luva você comprava em sex shop, cara. E máscara, entendeu? Gel, luva e máscara em sex shop. Né? Mas você não faz muito tempo, não, Cláudio. Não tempo, não. Então, eu tinha uma reunião às 8 horas da manhã com o Dr. Concer. Eu chegava às 8 horas da noite do dia anterior. Você vai dizer, mas o Dr. Concer não está lá? O Dr. Concer não está lá. Mas tem um cara chamado Josézinho Porteiro, guardião. O porteiro da noite, o guardião, é o cara que sabe tudo da empresa. Então, se você for, acontece um crime no prédio. Quem sabe, né? Todo mundo é o porteiro. Por isso que a gente falou usar muito a secretária, né? Como que que agora o nome? Qual que é o nome? Como é que é? Esqueci o nome agora. Que tem o nome agora as pessoas colocam tudo em inglês, né? Gatekeeper, uma coisa assim, enfim, que é para não deixar passar, mas é utilizar esse pessoal. Sim, e hoje você tem, né, o Cláudio? Anteontem a gente justamente colocou modelos de como você pode prospectar. Eu estava aqui há 4 dias com o Rafael Lassans, e a gente colocou no Google, por exemplo, como encontrar e-mail pessoal de síndicos de condomínio na cidade de São Paulo. Então, hoje, você, com aquilo lá, quem assistiu, né, viu o modelo, é só colocar o modelo do Google. Quem não viu, é só entrar no Telegram nosso lá, que a gente tem uma live com resumo, lá você consegue direto. Então, você tem hoje muita gente utilizando o Google Street View. Então, sim, por exemplo, você consegue ir lá, baixar, cara, eu quero saber naquela rua, naquele bairro, quais são, onde tem fábrica, por exemplo. Eu entro, baixo lá, tiro 100 metros de raio e faço pelo Google Street View na frente. Então, assim, você tem hoje muita ferramenta. Então, quer dizer, a segunda etapa aqui dependendo aí cada um do seu segmento, é a conexão. Falar sobre os negócios dele. A terceira é empatia. Os negócios dele, não, demonstrar emoção. Conhecimento, demonstrar... a gente gosta de fazer negócios com quem gosta da gente. Quem gosta da gente sabe coisas da gente, se dedica a entender a gente. Então, ele como agente de negócio, ele tem que criar essa conexão. E quando ele cria essa conexão, essa segunda fase é quando o cliente diz, opa, sou eu nessa história aí? Você me conhece. Que show. Terceira fase, emoção. Nesse momento, você tem que ter estudado profundamente as dores dele, porque emoção é o momento onde tudo estava indo muito bem, até o momento que aparece o vilão. O mal... tipo uma jornadinha do herói, né? Jornadinha do herói, né? Aparece o todo cliente sabe que vai acontecer. Muitas vezes,
o cliente já tem essa dor, mas ele disfarça, ele não admite. E ele não deixa as dores ficarem aparentes. Alguns profissionais da área de vendas, hoje em dia, a área de segurança das grandes empresas não deixa vendedores andar para lá e para cá. Porque se você começa a conversar um pouquinho mais, você já descobre dores da empresa na terceira ou quarta pessoa. Tá? Então, sempre é importante você passear pelos teus prospects. Você entender, fazer... Entra no Reclame Aqui. Entra no Reclame Aqui, você já consegue ver a monte de dor que tem lá, cara. O pessoal reclamando de entrega. Pô, tem 50 pessoas, 100 pessoas reclamando de entrega, você já sabe que é uma pica dele lá, uma puta bucha. E no Reclame Aqui, o cliente também entra. Você vai ver exatamente a dor que ele também conhece. E você tem que mostrar que conhece essa dor, você conhece, e nesse momento você já começa a antecipar objeções. Porque é nesse momento que ele demonstra conhecer uma dor, ele demonstra que ele está afeito a essa dor, e o vendedor demonstra, né? O vendedor demonstra que conhece, é mais ou menos como assim, eu sei que você tem problemas. Eu sei que você tem problemas, eu consigo entender, e eu estou aqui para a gente olhar, não é resolver, para a gente olhar o problema com os nossos dois olhos e a gente poder encontrar caminhos e entender problemas. Ainda não é resolução. É aprofundamento aí, né? É o aprofundamento. É quando você que é para mexer com a emoção. E você deve aprofundar. Na fase da emoção, você deve aprofundar. Porque é nesse momento que o cara perde o chão um pouco dele, ele perde o chão e diz, ufa, uau, realmente eu encontrei um cara que vai me ajudar. É mais ou menos quando você descobre a doença de alguém que você ama, você admite essa doença e você diz, tá bem, doutor. É o ápice da emoção. Exatamente, é o ápice da emoção. Agora me diz o que eu preciso fazer. Porque tem gente que luta contra uma doença, né? Não tenho isso, não. É aquele momento que ele diz, tá bom, doutor. Tá, eu sei. Agora, então você vai para outra fase, que é a fase de solução. É quando as dores são transformadas em, não é solução, é lucro, crescimento, share de mercado e qualificação dos clientes dele. Não é solucionar problema, é o papo mané de qualquer vendedor. Todo mundo diz, eu sou um solucionador de problemas. Na verdade, é sobre o que fez ele emocionar, é isso, Cláudio? Claro! Na verdade é isso, é sobre o que fez ele emocionar. Exatamente. Se é um problema de logística, se é um problema de lucro, se é um problema de treinamento, é o que fez ele emocionar. O que falar, cara, é foda, isso acontece mesmo, isso pra mim aqui é uma merda. Isso, quer dizer, o que fez ele emocionar é a minha solução. Claro. É porque quando ele abre o e-mail dele, ele hoje abre e-mail, abre o WhatsApp, ele vai receber uma carga brutal. O volume de abertura de e-mails, caiu 40%. É um troço doido. As pessoas elas estão apagando e-mail. Por quê? Porque as pessoas só querem oferecer. Elas oferecem. Não. Você tem que falar de uma dor. Você tem que, o cara tem que olhar o e-mail e dizer, opa, peraí, ele me interessa. E quando ele clicar no teu e-mail, quando ele abrir a tua comunicação, essa comunicação tem que ser de um parceiro, de alguém que entende problemas e oferece para ele um estudo dos problemas dele. Não oferecer ele diretamente. E nessa estrutura, né? É isso, né? Não diretamente, né? Numa estrutura como essa, né? Numa estrutura, então, sim. Inclusive, isso pode ser feito por etapas também, como a gente já falou aqui, né? Com cadências de e-mail. Você pode fazer isso aqui por etapas, né, o Cláudio, né? É isso aí. Nessa fase da solução, é quando o cliente consegue, quando a gente prova para o cara que ele pode superar aquele problema. É quando ele consegue entender que nessa história o herói não sou eu, é ele, cliente. O herói de uma história é o cliente. É ele que tem que se ver na história, ele tem que começar a entender que ele tem um final feliz. E o final feliz é com você. Quer dizer, o produto e serviço é só uma consequência do negócio, né? É na fase de solução.
E o que é? E essa resolução? O que seria isso aí? Depois da solução? Olha só. Toda a história tem uma lição final. Você já notou que a gente fica meio perdido naqueles filmes franceses ou os filmes italianos e de repente acabou. É verdade. E você É verdade. É verdade. Você olha para a mulher e diz: eu não acredito que essa merda acabou. Porra! Igual aquele filme Os Fracos Não Tem Vez, que ganha negócio de Oscar. Até hoje eu não entendi aquela. Acabou. Mas cadê o resto? E é horrível, né? Como a pessoa como fica um vazio, né? É mais ou menos como o Poço termina. Tá bem famoso, né? Não fala como termina, não, pelo amor de Deus. Não faz spoiler aqui, né? Mas quando você termina sem nada, realmente fica Sim, essa resolução. E como você amarra isso? É muito mais interessante. Toda a história tem que ter uma lição final que te direciona, sabe para onde? Para fechamento ou então promessa de compra. Porque tem gente que faz o seguinte: faz todo o processo até aqui, faz uma pesquisa fantástica, cria uma atenção maravilhosa, tudo certinho, maravilhoso. Ele conta a história e fica olhando para o cliente. Boa. Daí, ele faz tudo que tem que fazer e não pede a moça em casamento. Que seja um fechamento, que seja um pedido de próxima etapa. Ele tem que direcionar para fechamento, para uma promessa de compra. Tá? É quando o próximo passo, esse próximo passo, vem de maneira natural. Todo storytelling ele termina com uma call to action normal. É absolutamente natural. Agora, todos esses 5 passos, ele tem que ser feito antes de vocês imaginar marcar qualquer contato com o cliente. Todo esse processo é um processo estratégico. Todo esse processo é estratégico. Você vai dizer: Cláudio, mas esse é um processo, ele funciona no out e no inbound. Nos dois. E agora a gente vai ter o outbound, como eu falei. É quando a gente vai ter que retornar cliente, a gente vai ter que olhar para a nossa base de clientes e retrabalhar. Trabalhar o que não tinha, o que ninguém estava trabalhando. Esses dias eu fui fazer uma compra na padaria e no caixa tinha uma urna. Você tinha que preencher o teu nome e o teu e-mail. O número do teu WhatsApp e colocar na urna. E a urna estava escrito assim: a cada 100 papeizinhos na urna, a gente compra uma cesta básica para a comunidade aqui perto. Por que eles estavam fazendo isso? Obviamente para captar lead, para captar cliente. Eu fui falar com a gerente, ela falou: a gente descobriu que a gente não tinha ideia de quem fazia a compra com a gente. A gente só sabia que aquele senhor, aquele do carro Y, aquele da Pajero, aquele senhor de cabelo branco da Pajero que sempre vem comprar pão. Ele compra pão e um bolinho de coco, mas não sabia o nome dele. Ele chegou um dia, 6 da tarde, o cara da Pajero não apareceu para comprar pão e coco. Só que daí elas não sabiam conectar ele. Então as pessoas hoje estão voltando a olhar o cliente como patrimônio. Peraí, isso aqui não se faz perfeito, Cláudio. Isso aqui não se faz simplesmente pegando essa regra sua. A gente vai fazer todo o resumo, vai estar o PDF, o passo a passo do Cláudio, experimentar. Mas você não faz antes se você não tiver, obviamente, as informações de clientes, né? E hoje é tão fácil, a gente já falou aqui dos CRMs gratuitos. Eu sou embaixador Pipedrive aqui no Brasil, lá no YouTube, a gente tem lá como eu aumentei 40% minhas vendas usando o Pipedrive. Lá embaixo a gente tem um link com 30% gratuito, 1 ano com 25% de desconto. Lá a gente tem um link, Cláudio, com a universidade gratuita do Pipedrive, como utilizar um CRM para poder fazer isso. Que tipo de oferta que eu faço, onde que eu perco, onde eu converto mais, quem são meus clientes, né? Quanto tempo demora para vender. Toda essa informação, que é impossível você criar isso aqui sem elas, né? Impossível, Hoje você tem. Fora que você tem também plataformas gratuitas, bem mais básicas, mais gratuitas, enfim. O mote aqui do desenho de uma história, antes de mais nada, é conhecer o público. Por isso que é tão importante a definição do público ideal, né, Cláudio? O público ideal, o seu avatar, é fundamental você poder entender ele.
o que ele quer. Só que antes disso vem também um envolvimento muito grande que eu tenho observado. Então, eu pergunto, o seu produto ajuda quem? Ele não sabe. Porque não é que ele não conhece o mercado, ele não olhou para o produto dele. Como ajudar. Tem muita gente que está revendo o produto. Tem muito cliente que está procurando a nossa consultoria com técnica de venda e a gente está fazendo o quê? A gente está voltando para o produto. O cara não conseguia entender o produto dele. Ele não conseguia entender a linha dele. Tem cara que está revendo mix. Ele está refazendo mix. E quando ele consegue refazer mix, daí ele tem o produto, daí sim ele consegue entender o que aquele produto vai ajudar, que tipo de gente. Então, é um retorno. Eu acho que tudo que está acontecendo está causando uma mudança geral. Eu acredito que as grandes mudanças não é com tapinha nas costas, é com porrada na cara. É na dor. Ontem a própria Ana, né, comentou muito a questão um negócio os grandes rompimentos. Por que as pessoas mudam? A primeira coisa é porque o primeiro grande fator de mudança é geralmente uma dor muito grande. A gente está mudando um monte de coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos meus sócios é um cara que tinha, pra você ter uma ideia, agora em fevereiro que passou, ele completou a agenda dele de 2020. Ele não tinha mais horário para dar treinamento presencial esse ano de 2020. Show? Um grande cara, um treinador maravilhoso, bom para ter a agenda dele toda completa. Show. Deu esse negócio. Ele falou, e agora? Cara, eu nunca fiz online. Hoje de manhã, ele está fazendo a primeira turma dele online. Cara, e é um negócio que ele tinha, era um bloqueio que ele tinha. A gente eu recebi uma mensagem ontem aqui de uma parceira nossa que acompanha, que menos de 30% das vendas do negócio dela era feita no cartão. E aí, obviamente, ela teve que passar tudo para o cartão agora, e ela teve, acho que o 5º melhor mês da história da empresa, no meio de uma pandemia, simplesmente quebrando uma crença de que, enfim, não dava para receber em cartão, e utilizando cartão ela conseguiu fazer essa mudança. E às vezes a dor ela serve para isso, né? Claudião, a gente está chegando aqui no final, né? Queria então agradecer, você não gosta de encerrar, porque é 1 hora certinho, 12:30 a gente termina aqui, falta 5 minutos agora, 4 minutos e pouquinho. Queria agradecer demais você aqui. Lembrando que, Claudião, isso aqui vai estar, além da live, isso aqui vai estar a PDF, tudo lá no grupo nosso, no Orgulho de Ser Vendedor, na comunidade. E a gente, e daqui 3 semanas, a gente vai ter um curso exatamente sobre isso, de como transformar vendas em histórias. Que legal. Daqui a 3 semanas a gente vai ter um curso. Cara, me segue. Deixa eu abrir aqui, ó. Escreve aqui, Claudião, por favor, como é que tá o seu Instagram aqui embaixo. Escreve pra gente aqui, ó. Você consegue escrever aí? Como é que tá o acesso? Porque às vezes tá ruim. Escreve só como é que tá embaixo. Para quem não conhece, ele continuar seguindo lá o Cláudio. Bem bacana esse curso aí. Cara, é genial a metodologia, como fazer isso. Cláudio, a gente tem muita coisa aí, né, para poder discutir. Não tenho dúvida, a gente vai levar isso, como falei para vocês, a partir da outra semana a gente vai ter um por semana. E a gente vai levar provavelmente no YouTube, que no YouTube a gente consegue ter um tempo maior. Muita gente perguntando, como é que eu participo do Telegram? Gente, muito fácil. Vai aqui no meu Instagram mesmo, a hora que terminar, vai na minha bio, sabe a bio lá em parte de cima, que está escrito meu nome? Lá tem um link, clicou no link, lá está escrito, você vai abrir várias assim, botão está escrito comunidade, participar da comunidade Orgulho de Ser Vendedor. Gratuito, clicou, automaticamente você já entra na nossa comunidade, todo dia tem conteúdo novo, além de pesquisa. A gente faz muita pesquisa lá, cara. Então, a gente está querendo, por exemplo, a gente lançou agora, essa semana, quem está lá no Telegram já viu. A gente fez uma pesquisa sobre o que o pessoal queria escutar, mas naquele momento a gente selecionou 5 coisas e eles escolheram controle de objeção. E a gente soltou um conteúdo específico só sobre controle de objeção. Então, a gente está fazendo isso. A gente faz pesquisa dentro do Telegram e solta conteúdo só para lá. Então, tá muito legal. A gente está crescendo muito rapidamente. A gente tem 1 semana de grupo, organicamente, a gente não tem campanha nenhuma, só realmente falando com o pessoal aqui nas lives. A gente já está com mais de 4.000 pessoas dentro do grupo Telegram. E assim, a participação dentro está muito, muito legal. Lembrando também que lá na bio tem o curso. Muita gente pergunta, Thiago, e o curso? Tal. O curso também tem lá na nossa bio.
os 3 pilares da venda também tem lá. Sorteio, ó, 2 livros meus para o grupo Orgulho de Ser Vendedor. Opa, vamos tirar um print então, peraí. Vamos tirar um print e falar pro pessoal marcar eu e marca o Cláudio Diogo, combinado? E aí minha equipe, de novo, vai fazer o sorteio do print mais criativo, combinado? Vamos lá, sorrisão, Claudião. Ah, olha aqui! Ah, ó, vender. Orgulho de ser vendedor é para vender no braço. Isso aí, Claudião. Gente, vocês viram aí o quanto que impacta, o quanto que prende histórias, né? O pessoal tá falando como prende história, o Cláudio falando, não tem. Não tem. E isso, obviamente, né? Quando você leva isso para o presencial. Agora, gente, só lembrar, as grandes cartas de venda, o pessoal que faz aí 6, 7, 8, 9 milhões em lançamentos de infoprodutos, são cartas excepcionais de venda. As legendas que convertem muito no Instagram, cartas excepcionais. E-mails, e não precisa ser longa, baixa, não. Tem que ter essa estrutura que o Cláudio falou. Tendo essa estrutura, pode ser isso em 1 parágrafo, 2 parágrafos, em 3 etapas. Tendo essa estrutura, ele converte, ele chama atenção, ele engaja, ele leva para a dor, ele apresenta a solução e o produto e serviço fica natural. Gente, não é o que a gente acha, é o que o Cláudio aplica sei lá quantos anos, o Cláudio está aí no topo há vários anos, e é o que a gente faz também no nosso. Então é isso. Não é o que a gente acha, é o que a gente vê na prática que funciona. Está aqui dado as etapas, isso vai ficar resumido na nossa live no Telegram. Gente, força! Beijão, Claudião. Show! Beijo para você imenso, meu irmão. Muito obrigado, viu? Um beijo, tchau, tchau. Tamo junto, gente. Tamo junto. A estrutura vai estar lá, fica tranquilo. Repete a estrutura vai estar lá. Um resumo em PDF junto com a live completa, para você ver o passo a passo também na explicação do Cláudio. Fiquem tranquilos lá na comunidade Orgulho de Ser Vendedor no Telegram. Beleza? Valeu. Gente, obrigado. Tchau. Amanhã tamo junto aqui com Álvaro Garneiro. Tão galã quanto o entretenimento. Garneiro é muito bom. Tão galã quanto o Cláudio Diogo. Valeu, gente. Abraço. Bom almoço. Tchau, tchau.